Seja muito bem-vindo a mais este estudo. Hoje daremos continuidade às bem-aventuranças e chegamos na quarta bem-aventurança que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 6. Então vamos rapidamente apenas revisar aqui a primeira bem-aventurança. Ele fala sobre os pobres em espíritos, que nós vimos que é a humildade, que está relacionado com estar aberto para o novo, ser humus, ser fértil, estar com o nosso coração fértil para receber uma semente, ou aqueles que se colocam como filhos da terra, não se colocando acima e nem abaixo dos outros. A segunda bem-aventurança está relacionada com os que sabem sofrer, os que utilizam as aflições para o seu próprio crescimento, o seu próprio desenvolvimento e que conseguem enfrentar de forma ativa esses obstáculos, esses sofrimentos que aparecem em nossas vidas. A terceira bem-aventurança, nós falamos sobre a mansuetude, ou os pacíficos, que é como nós estamos reagindo diante das ações negativas dos outros, o quanto que nós temos o autodomínio, como que nós devolvemos o ódio, se devolvemos o ódio com ódio, ou se devolvemos o ódio com amor. Então, fala sobre o nosso comportamento no presente, de não mais gerar ações negativas, de não mais retribuir o mal com o mal, e sim de sermos mais tolerantes, termos paciência. Então é uma série de virtudes que se refere a essa terceira bem-aventurança. E agora, na quarta bem-aventurança, nós entendemos lá como bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então nós entendemos que quando Jesus nos fala justiça, esse é o termo aqui em grego, ele se refere no sentido de retidão, ou de ação correta, ou de prática da justiça, ou como nós sendo observadores da regra, no sentido aqui de cumprir a regra. Então, quando Jesus nos coloca bem-aventurados que têm fome e sede, são aqueles que anseiam, são aqueles que buscam. Então essa imagem da fome e da sede ela é bastante forte. São aqueles que estão ansiosos, que estão buscando, se empenhando, dedicando para praticarem a justiça ou para se tornarem retos com relação às justiças, Essa palavra aqui está muito relacionada com regra, com aqueles que observam as regras. Então não é quando nós buscamos a justiça externa, não é nesse sentido que Jesus nos disse sobre a sede de justiça, até por causa da quinta bem-aventurança que vai falar um pouco sobre isso, Mas a sede de justiça é o quanto nós estamos nos comportando diante das leis. É sempre interno. As bem-aventuranças são sempre virtudes, questões interiores e não exteriores. Então, sede e fome de justiça é o quanto nós buscamos viver dentro das leis divinas. Então, o que não é ter sede e fome de justiça? Aqui não é quando nós buscamos fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo, que agora está ficando na moda, De nós queremos, através das nossas mãos, fazer justiça. E essa justiça, no nosso ponto de vista, que muitas vezes tentamos fazê-la com nossas próprias mãos, na maior parte das vezes nós prejudicamos os outros, ou seja, devolvemos o ódio com o ódio ou praticamos ações contra os outros
para fazer uma justiça perante nós, né? E nós sabemos que Deus, ele possui os seus mecanismos para a realização da justiça. Temos a lei de causa e efeito. Então, não é necessário nós fazermos, através de nossas próprias ações, a justiça. E hoje, felizmente, no mundo, existe, né, a justiça dos homens, que também é responsável por manter a ordem no mundo de hoje. Mas nós não podemos contaminar as nossas mãos com o sangue ou com as ações negativas, a fim de fazer uma justiça. Essa bem-aventurança, ela não fala sobre esse tipo de justiça exterior, mas sim o como eu estou buscando vivenciar. E aí um exemplo disso, a mesma palavra foi utilizada no grego, né, em Mateus 5,20. Jesus nos fala: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então aqui mostra que Jesus não está falando da justiça externa, e sim, se a vossa conduta, se seu modo de agir não for melhor que o dos escribas e o dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então aqui ficando claro que essa justiça está relacionada com o agir, com a ação. Então não é fazer justiça com as próprias mãos. E o que é então ter fome e sede de justiça? É o que nós falamos, né? Se nós nos comportarmos dentro das regras, com retidão, as nossas ações automaticamente não prejudicarão os outros, porque então passaremos a respeitar o direito dos outros. E aí que vem a justiça, o equilíbrio, né? Quando nós respeitamos o direito dos outros e passamos a viver em equilíbrio. Então, por isso que é muito importante buscarmos agir. E como que nós vamos fazer isso? Antes de agir, nós devemos perguntar: isto é bom para mim? Está bom para mim somente ou para todos? Com essa minha ação, eu prejudicarei alguém ou não? Dessa forma, então, a justiça se relacionará com o equilíbrio e os lados da balança serão iguais, né? Ou seja, aqui está muito relacionado com fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, né? Que Jesus nos dizia muito. Isso sim significa justiça. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Me comportar de forma que eu não prejudique ninguém. E aí, quanto mais nós nos ocuparmos com o bem do outro, mais retidão ou justiça cultivaremos. E, consequentemente, seremos fartos. Aqui por dois sentidos. O primeiro é que nós realmente nos tornaremos retos. Então, nos fartaremos da justiça. E no outro sentido é que se nós agimos sempre dentro da retidão, nós também colheremos retidão, colheremos justiça. Porque não estamos causando mal a ninguém e dentro das leis de causa e efeito, nós colheremos aquilo que estamos cultivando. Então, que fique bem claro que essa busca, esse anseio por justiça, ele está relacionado com a nossa justiça, a nossa ação no bem, a nossa ação correta. Obrigado a todos pela atenção e paciência e até o próximo estudo.